Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mais uma vez, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A igreja pode sentar-se, com a graça do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Alô. Hoje a gente está com esse desafio, mas Deus nos dá graça, amém? Amados, Paulo, homem de Deus, um homem que teve muitos desafios no ministério. E um desses desafios certamente se chama Igreja de Corinto. Quando Paulo escreve na primeira epístola que nós temos acesso, primeira epístola aos Coríntios, ele relata muitos problemas que aquela igreja passou, muitos desafios que aqueles irmãos trouxeram para ele. Um desses desafios qual era? Era o jovem que teve a brilhante ideia de se relacionar com a mulher do pai. Olha que loucura, que insanidade. E outros problemas aconteceram ali. Tinha a família X9, você conhece a família X9? A família de Chloe. Lá em 1 Coríntios 1, Paulo vai falar na versão Vitor e atualizada: olha, eu fiquei sabendo por aí, me pediram para orar porque está tendo muito problema no meio de vocês. E Paulo começa a tratar aquilo, porque problema em igreja a gente não empurra com a barriga, amém? Problema em igreja nós temos que enfrentar, sentar e resolver. Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Eles indo embora. Nós temos que sentar, temos que trabalhar e resolver. Só que essa mesma igreja que deu muito problema para Paulo foi uma igreja onde ele se dedicou, mas por algum motivo, provavelmente esses motivos, de Paulo ser ríspido, áspero, porque era necessário, e às vezes é necessário, às vezes vocês vão ver o pastor dessa igreja sendo mais duro, mais ríspido, porque é necessário para que se mantenha a ordem, se mantenha a clareza, se mantenha a seriedade. Em muitos casos, alguns querem que se faça A, B ou C, e a gente impede. Não é por gosto pessoal, não é simplesmente porque a gente prefere assim, é porque não está em conformidade com a palavra de Deus ou com a direção que o Espírito Santo está nos dando. Nós temos que ser submissos e obedientes. E uma liderança, ela nem sempre vai ser benquista, ela nem sempre vai ser amada por todos, porque no Evangelho, no Reino de Deus, não estamos aqui para agradar, amém? Estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. O próprio Paulo já disse: se eu cuidasse agradar os homens, jamais eu seria servo de Cristo. Ele começa a ter essas atitudes mais ríspidas e mais ásperas, que provavelmente trouxe para a igreja de Corinto uma antipatia. Coincidentemente, pregamos na semana passada que ele teve esse problema e isso o entristecia muito. A gente leu nos capítulos anteriores que isso o feria, isso o deixava triste, porque ele fazia o que fazia pela igreja e com a igreja de Corinto por amor, para que fossem corrigidos e andassem no caminho da verdade. Uma liderança
que não corrige, querendo ser aclamada por todos, está matando o povo que Deus lhe confiou. Uma liderança apática, uma liderança que não sente as dores que o povo sente, não sente, não dói nele quando o povo está indo por direções tortuosas, é uma liderança morta. Não foi o caso de Paulo. Paulo olhou para isso, para todos os problemas, e mesmo sendo afligido, mesmo sendo caluniado pelos de Corinto, ele se manteve firme. Ele manteve o seu propósito, porque embora aquele povo a quem ele estava ajudando o estivesse apunhalando e falando mal dele e querendo o mal dele, ele não desistiu daquele povo. Eu costumo dizer, pastor não escolhe ovelha, pastor não decide, olha, esse eu vou pastorear, aquele não, desse eu vou cuidar, aquele não. Aqueles que o Senhor envia, nós temos que dar a vida por eles. Mesmo que nos irrite, mesmo que tire a nossa paciência, mesmo que acabe com um pouco de cabelo que tem na minha cabeça, nós temos que cuidar, nós temos que pastorear. Foi o caso de Paulo. Ele continuou perseverando. E ele expõe isso no capítulo 2. Ele chega no capítulo 3 e começa a explicar que o que nós temos é muito superior ao que os irmãos da antiga aliança tinham. O que nós temos é incomparável. Porque quando Moisés ele vê a glória do Senhor, ele vai descendo do monte, mas para que aquilo não chamasse a atenção, isso está no capítulo 3 de 2 Coríntios, ele tinha que botar um véu no rosto. E ele botava esse véu porque a glória que estava no rosto de Moisés era uma glória transitória, era uma glória passageira, ela acabava, mas nós não. Nós temos uma glória que é permanente, uma glória que não acaba. Porque o ministério da lei, ele condena. Por que a lei, ela condena? Nós estudamos isso na escola bíblica. A lei condena porque ela vem e expõe o teu pecado. Ela te dá um diagnóstico. A letra mata. Não é ela o remédio. A lei de Moisés não é um remédio, ela traz o diagnóstico. Você é pecador, você erra, você falha, agora eu vou te dar o remédio, agora eu vou te dar o tratamento. A letra mostrou que tu está morto, ela te matou, mas é o Espírito que dá a vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A glória que está sobre nós é uma glória superior. E Paulo vai trabalhando isso, mais uma vez, com a igreja que o tinha ferido, com a igreja que o tinha falado mal, com a igreja que, de alguma forma, o perseguiu. E ser perseguido pelo governo é tranquilo. Ser perseguido pelos opositores, pelos judeus, ok. Aí vai. Ser perseguido e ferido pelos de dentro dói demais. É uma dor muito grande e era o que Paulo estava sentindo quando ele fazia toda essa exposição. Ele chega no capítulo 4, ele começa falando, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo ele olhou para todo esse cenário, mesmo diante de toda essa tristeza que ele passava, mesmo diante de toda essa aflição que vinha sobre a vida do apóstolo do Senhor, ele fala, nós temos este ministério, o ministério do Espírito. Ele não está falando do ministério ou apostolado, ele não está falando da missão dele de pregar aos gentios, ele está falando desse ministério do Espírito, ele está falando da nova aliança. Olha, chegou até nós algo diferente, como ele expôs no capítulo 3,
algo que é superior ao que tinha no passado, ao que Moisés tinha, que é um grande homem de Deus. Moisés, o judeu, o símbolo dos judeus, o libertador, o que falou com Deus face a face. O que nós temos, não é o que eu, Paulo, tenho, é o que nós temos, é superior ao que Moisés viveu, é superior ao que Elias viveu, é superior ao que Isaías viveu, é superior ao que Ezequiel viveu, é superior ao que Jeremias viveu, é superior ao que Zacarias viveu. O que nós temos é mais, está acima. Então eu não vou desfalecer. Eu posso estar triste, eu posso estar desanimado, eu posso querer dar um passo para trás, mas eu não vou desfalecer, porque o ministério que nos foi entregue é muito superior. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Esse ministério que nós recebemos, nem todos podem compreender. Nem todos enxergam a glória que é esse ministério. As pessoas se perdem. Mas elas se perdem porque o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. Satanás é real. Loucos são aqueles que negam a existência desse ser. Spurgeon já dizia, como que podem negar a existência do seu próprio pai? Aqueles que dizem que Satanás não existe, aqueles cristãos que não acreditam no sobrenatural, não acreditam no metafísico, não acreditam numa esfera, num mover espiritual, eles são loucos. Satanás existe e Satanás ele age para destruir a verdade, para tentar destruir o conceito do evangelho. O objetivo do diabo não é de forma alguma te deixar pobre, te colocar enfermo. O objetivo do diabo não é nem te colocar triste. O objetivo dele é cegar o teu entendimento. Não é nem o conhecimento, porque muita gente conhece. Tem até o que já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não adianta só conhecer, precisa entender. O mesmo Paulo fala em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, a Deus, que ofereceis os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento precisa ser renovado para que ele não seja cegado. O entendimento, ele precisa ser avivado, ele precisa ser preenchido. É necessário não só ler, mas mergulhar na Bíblia Sagrada, para que entenda cada vez mais aquilo que Deus quer nos instruir. Paulo, ele entendia isso, e ele traz esse alerta. Nós não estamos aqui pregando a nós mesmos. Olha só, presta bem atenção. Eu não vim aqui me anunciar. Eu não vim aqui anunciar o meu apostolado. Eu não vim aqui anunciar a pessoa de Paulo. Eu não vim aqui anunciar a escola de Hillel. Se fosse nos dias de hoje, eu não vim anunciar o meu pastoreio. Eu não vim anunciar a Aliança Cristã. Eu não vim anunciar o calvinismo. Eu não vim anunciar uma escola teológica. Eu vim anunciar
Cristo e este ressuscitado. Ele vai falar em 1 Coríntios, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É esse que eu vim anunciar, porque o que importa na igreja, o que importa no mundo é Jesus, é Ele, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Jesus cura, Ele cura, Jesus liberta, Ele liberta, Jesus salva, Ele salva. É Jesus, é sempre Jesus, é sempre a pessoa dele. Eu posso vir com a melhor retórica, com a melhor oratória, eu posso falar bem, eu posso falar manso, eu posso gritar, não importa, desde que eu anuncie Jesus. É Ele, e é o que Paulo está falando. Nós pregamos, não pregamos a nós mesmos, mas Cristo, Jesus, o Senhor. Por quê? Por que eu faço isso? Por que eu me preocupo em fazer isso? Muito simples. Porque Deus, verso 6, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós estamos em uma cultura que é obcecada por aparência. É uma cultura obcecada por força, por autossuficiência, como você se veste, como você se porta, como você fala. É uma cultura muito frágil. É uma cultura muito maligna. Você vale o que você tem. Você vale o que você veste. Você vale o que está fora de você. Paulo confronta essa realidade. Ele confronta dizendo, Deus, ele não chama pessoas perfeitas. Deus, ele não chama pessoas que têm uma glória particular, uma glória própria. Deus, ele não chama aqueles para o ministério que chamam a atenção para si. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É por isso que nós temos este tesouro. Esse tesouro único, maior do que o que Moisés viveu. Segundo 2 Coríntios 3. Esse tesouro que mesmo triste, desfalecendo, me mantém de pé. Esse tesouro que das trevas fez em mim resplandecer a luz, me trouxe salvação. Nós temos este tesouro, aonde? Em vasos de barro. Toda essa glória não está em pessoas magníficas, está em pessoas simples. Não está em quem tem o maior cargo do país, o presidente da República. E de fato no Brasil não está mesmo, né? Não está nele. Não está porque tem um cargo, não está porque é político, vamos para a igreja, não está porque é pastor, não está porque é diácono, porque é obreiro, porque é apóstolo, porque é qualquer outra coisa que inventaram por aí, não está só porque tem um título, não está só porque tem uma posição, está em vasos, vasos que são frágeis, que são comuns, que são quebráveis. Paulo, ele está mirando, não o exterior, mas ele está mirando dentro. Essa glória que Paulo está se referindo é o conhecimento da glória de Deus, que ele fala no final do verso 6, que está na face de Jesus Cristo. Esse tesouro, ele não é talento. Esse tesouro não é eloquência, não é carisma. Esse tesouro, ele é muito superior. 1 Coríntios 2, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza,
em temor e em grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esse tesouro é o próprio Evangelho, é a revelação da glória de Deus em Cristo crucificado e ressurreto, é a presença do Espírito Santo em nós, 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, pelo seu Espírito. Nós somos transformados por um Espírito que está em nós, que está dentro de nós. A glória que Cristo deixou lá no Pai, segundo Filipenses 2, 6-8, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A glória que ele deixou lá, a Shekinah que ele deixou lá, a Shekinah que tinha no templo, lá em Moisés, agora no tabernáculo, e depois no templo em Salomão, agora habita em nós. É um ouro, é um privilégio, é um tesouro, é magnífico. Por isso que o mundo não entende, porque o mundo está igual Saul. Olha esse menino, franzino, de gentil aspecto. Está igual Saul, não, está igual Samuel. Não é ele que vai ser o rei. Como é que pode ele ser o rei? O que o Senhor fala para ele? Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior. Eu vejo o coração, eu vejo o interior. Os fariseus se preocupavam com a aparência, os fariseus se preocupavam com o que estava fora. Jesus vira e fala: raça de víboras, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está imundo, o interior está sujo, e é aí dentro que Deus vê. Nós temos essa glória em nós, essa glória que está no vaso. O vaso, ele vai nos trazer a ideia de um recipiente, pelo menos o vaso citado aqui por Paulo, um recipiente barato, descartável, usado para tarefas comuns, diferente de vasos de ouro ou de prata do templo. Esses vasos que Paulo está se referindo aqui no versículo 7, é um vaso frágil, sem valor intrínseco, facilmente quebrável. Sabe aquele louvor, aquela música? Você tem valor, sinto lhe dizer. Pela Bíblia, nós não valemos nada. Nós não temos valor nenhum. É por isso que a glória é tão grande. Deus, ele olha para os pecadores. Deus olha para quem não vale nada, para quem não vale um centavo, para quem desperdiçou tudo, para quem jogou tudo fora e fala: é esse daí que eu quero. É com esse daí que eu vou usar de misericórdia. É com esse daí que eu vou mostrar a minha glória. Por que eu vou fazer isso com eles? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se fôssemos nós que tivéssemos valor, a excelência e a glória seria nossa. Mas como nós somos vasos de barro, vasos frágeis, que têm um valor insignificante, a excelência do poder é de Deus e não nossa. A glória é dele. É por isso que ele precisa receber toda a glória. Você tem noção da misericórdia de Deus com a nossa vida? Você tem noção da graça de Deus conosco?
Olha o comparativo que Paulo faz. Olha, eu estou passando luta em cima de luta. Eu estou passando perseguição em cima de perseguição, mas deixa eu te falar, tem uma glória que está em mim que é maior do que estava em Moisés, e eu sou um vaso frágil, eu não sou maior do que Moisés, Moisés não é maior do que eu, mas a glória que está em mim é superior, é um tesouro maravilhoso, é por isso que eu leio a Bíblia, é por isso que eu oro, é por isso que eu jejuo, é por isso que eu vou à igreja, é por isso que eu me envolvo com o reino, não é porque o pastor mandou, não é porque eu tenho que bater ponto na igreja, é porque o tesouro que está em mim, eu não poderia alcançar. Aleluia! Para garantir que Deus receba toda a glória. Por isso que a reforma protestante ecoa, só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. 1 Coríntios 1, 26 a 29, porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Você tem valor? Acho que não. Eu tenho valor? Não. Paulo está chamando de fraco, está chamando a gente de louco, de desprezível, de vis, para aniquilar tudo aquilo que acha que é. A glória que está em nós, ela serve para manifestar essa misericórdia grandiosa da parte de Deus. O verso 8 diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. Deus não procurou super-heróis. Deus, ele não te deu, igual tem nos filmes, né, o super soro lá do Capitão América. Tu não veio de outro planeta, igual o super-homem. Tu não tem o dinheiro do Batman. Não. Somos servos. Simples. E Paulo evidencia isso, depois dele falar dessa glória toda, tu lê isso, tu vai lendo, meu Senhor, esse homem, ele parece que voa, que flutua, que ele teletransporta, ele é todo poderoso. Não. Em tudo somos atribulados. Ele está mostrando, ó, mesmo diante de toda essa glória, eu sou um ser humano comum. Eu sou um ser humano simples. Eu sinto medo. Eu tenho os meus dilemas, mas a glória de Deus está em mim. A igreja tem que aprender a parar de idolatrar personalidade. Tem que passar a celebrar o que Cristo fez em nós, que é habitar em vasos comuns, simples, que apenas o ama. Esse texto, ele vai ecoar todos os 5 solas da reforma. Sola gratia, somente a graça, salvação e ministério são 100% graça de Deus e 0% mérito humano. Somente a fé, confiamos no poder de Deus, não em nossas capacidades. Somente Cristo é o tesouro, nós somos apenas portadores. Sola Escritura, somente as Escrituras. Esta verdade vem da palavra de Deus, não de estratégias humanas. Somente Deus a glória. O objetivo final é que Deus, sozinho, seja glorificado. Pega esse orgulho e joga fora. Derruba ele, bota para lá. Os ministérios, a tua missão,
Aquilo que tu faz não deve centralizar em você, tem que centralizar-se em Cristo e em Cristo apenas. Eu me lembro da história de Gideão lá em Juízes 7. Resumidamente, Gideão, ele está para invadir, para conquistar ali uma terra, reúne um povo, só que Deus reduz o exército de 32 mil para 300 homens. Ele olha e fala, e agora? Aí um homem tem um sonho, entrega o sonho a ele, porque Deus fala por sonhos, amém, irmãos? Deus ainda fala, Deus se manifesta. E quando ele recebe ali a estratégia, os homens pegam os seus cântaros, e com os seus cântaros eles entram ali, ou melhor, vão ao redor do arraial, e o cântaro se quebra, a luz sai, tinha fogo dentro dos cântaros, e traz confusão para o meio daquele povo que estava lutando, que era inimigo de Gideão, os midianitas. E eles, o exército que estava com Gideão, dá um grito, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. O que isso quer dizer? O vaso frágil, que tinha um tesouro, ele não teve mérito nenhum. Foi pela espada de Gideão, só porque antes foi pela espada do Senhor. Tudo que acontece nesse ministério só acontece porque Deus está à frente. Não é mérito da sua liderança, não é mérito de nenhum dos irmãos. Todo mover que Deus traz na nossa vida, toda intervenção, não é mérito de quem orou, é mérito do Deus a quem nós dirigimos as nossas orações. Porque o tesouro está em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Para a glória de Deus. Temos então que avançar com humildade, crendo que Deus está conosco. Amém, irmãos?